filhote. Há quanto tempo você não anda numa Brasília? Eu acho que desde essa época mesmo. Tem o quê? Uns 30 anos? 30 anos, é uma boa pergunta. Você aprendeu a dirigir numa Brasília? Eu aprendi a dirigir no carro da minha mãe, que era um Fusca, mas o meu tio tinha uma Brasília e ele que treinava com a gente. E era uma Brasília verde, um verdinho... Meleca. Aquele verdinho meleca, aquela cor que não se define. Os carros tinham cores antigamente, né? Hoje em dia é tudo preto e cinza, né? Você sabe que eu sou uma coisa... Eu escrevi até uma crônica sobre isso, porque eu sinto uma falta de carro colorido e eu tentei comprar um carro colorido, um que eu queria, um verde. Eles quase fazem você desistir. Primeiro que demora pra caramba e segundo eles dizem muito mais caro também, na concessionária... Não, eles falam que é muito difícil de vender, que é melhor você não comprar porque não vai ter valor de venda, que você fica... Quer dizer, por isso que a cidade tá cinza desse jeito. Qual a sua relação com a cidade, com Brasília? Você já ganhou um candango aqui, né? Já ganhei 2 candangos. Às vezes que eu vim pra Brasília, na vida adulta, eu acho. Não, eu vim antes, por eventos, assim. Mas foi por conta do teatro. E eu acho Brasília uma cidade injustiçada. Porque eu sinto que fica toda essa pecha política em cima de Brasília. E Brasília tem um público de um valor cultural, eu quero dizer, todo público tem valor cultural, mas assim, a compreensão do público de Brasília, eu chamo isso de código poético, que tem a ironia, a captura da metáfora. E funciona aqui em Brasília, né? Muito bem. O público de Brasília é um público inteligente, um público que gosta de teatro. E sempre, assim, foi uma coisa... tá parado, né? Olha, o que parece, sabe o que parece? Parece que algum presidente vai passar por aqui, sabia? Porque o pessoal... Ali, ó, tá vendo? É uma galera. Algum presidente é muito bom, né? É legal, né? Umas coisas que em Brasília às vezes acontecem assim. A gente falar algum presidente é muito bom. No momento nós temos 3 presidentes. Mas é engraçado você estar falando de Brasília. Quando eu conversei com o Paulinho Mosca aqui, ele falou que a primeira cidade que lotou um show dele foi aqui. E ele não acreditou, assim. Ele falou, sério? Em Brasília? Assim, ele nem tinha noção. Brasília tem toda essa coisa do celeiro do rock, né? Brasília tem um valor cultural como circuito cultural que às vezes eu fico falando até para colegas meus, eu falo, vocês não conhecem Brasília, porque Brasília fica muito com essa história do Congresso da política, ali. Do Congresso, e Brasília tem uma vida própria fora isso, né? Você falou que quando você veio na vida adulta, você veio como criança? Você veio? Não, eu vim como criança, porque eu me lembro que teve um namorado meu, que a mãe dele morava aqui. E a gente veio visitar quando eu tinha 15 anos. E eu me lembro que foi a primeira vez que eu viajei de avião. Legal! Foi para vir para Brasília. E eu achei incrível o céu de Brasília e acho incrível até hoje. Eu era tão mocinha e tão ingênua que no dia que amanheceu, que eu não vi a hora de chegar, a hora que eu viajasse de avião, no dia quando amanheceu, estava nublado. E eu fiquei muito triste que a gente ia viajar de avião nas nuvens. E na hora que o avião rompeu as nuvens, eu nunca vou esquecer disso, e que eu vi aquele céu, aquele sol, e ainda a possibilidade de ver aquele show de nuvens embaixo, na primeira vez que eu tinha viajado de avião, foi incrível. Ainda cheguei em Brasília e vi o céu de Brasília, que, vamos combinar, é um dos céus mais bonitos do mundo. Uma vez me perguntaram, qual lugar de Brasília que você mais gosta? O céu. O céu. Tá em todos os lugares, inclusive. E é verdade. Você ficou muito tempo, e muita gente lembra, eu coloquei lá na fanpage, muita gente perguntou, do quadro do Fantástico, que contava as histórias das pessoas e tal. De alguma forma isso te marcou pessoalmente, porque eu acredito que marcou muita gente pessoalmente. Não só as pessoas que tiveram as histórias contadas, mas muita gente que acabou que se identificou, enfim. Isso te atingiu pessoalmente? Não, eu falo que assim, meus filhos vão estar
grandes, casados, no almoço de domingo eu vou começar a falar e eles vão falar: mãe, não acredito que você vai falar de novo do Retrato Falado. Porque o Retrato Falado não foi só um programa, foi uma época da nossa vida que a gente fez um projeto pessoal. O Retrato Falado foi uma coisa que foi uma vitória, assim, a gente conseguia produzir em São Paulo, em meios de cinema, assim, como cinema, com uma câmera só em locação, e era um projeto para a TV Globo que depois foi convidado para o Fantástico. Ele nasceu dentro do Zorra Total, que era um convite do Carlos Manga, mas ele tinha tudo a ver com o Fantástico, porque tinha essa mistura de ficção com dramaturgia, com uma reportagem, com realidade, né? Ele era docudrama, assim. Mas o que eu digo é que essas mulheres me ensinaram muito. Tinha alguns depoimentos que eu tinha vontade de falar: não vamos fazer nada, põe o depoimento inteiro. Basta, né? E muitas das histórias eram dramáticas, mas o que faziam as histórias engraçadas é a capacidade que elas tinham de rir de si mesmas. Isso que eu achava um valor muito grande do programa, como elas tinham a capacidade de contar com humor uma história em que elas tinham sofrido, né? Elas eram sábias só por essa atitude, né? É muito do brasileiro, né? Um exemplo, eu conversei aqui logo depois da Copa, eu bati um papo aqui no Minha Brasília com a Débora Evelyn, e a gente falou do 7-1, de como a gente tem um momento desgracento da nossa vida ali, de união nacional, né? Sei lá, de autoestima nacional, mas no meio do jogo, o que tinha de piada no WhatsApp e tal, tem muito do brasileiro também, né? De conseguir se ver de uma forma leve, apesar dos problemas. Mas você sabe que o que eu tô falando, o lugar que eu gosto, esse negócio da gente ter essa velocidade dos memes, e isso tem me incomodado até um pouco, sabe, Zucco? Porque não é o meu lugar favorito é esse lugar, não é você rir da tragédia, é você compreender através do humor e da ironia uma possibilidade de saída. Porque eu sinto às vezes que você ri muito da tragédia, te coloca no mesmo lugar, não faz você sair. Eu acho até que a gente tem uma capacidade de olhar, essa capacidade que a gente tem de no meio do jogo estar fazendo a piada do 7-1, de agora com tudo que a gente viu acontecer politicamente no nosso país, a gente viver mandando piadinhas, isso está me deixando, eu já não acho tão legal. Porque de repente uma fuga, alguma coisa. Porque eu acho que isso de alguma maneira é ele bate na tecla do nosso povo cordato, onde sempre a gente chega uma hora, a gente acaba rindo. Desiste do problema e vai meio que pra piada, assim, né? A gente está sangrando e rindo. Eu acho muito bom você rir do que nos faz sangrar. E não e para você poder reconhecer através do humor e aí você tentar modificar. A gente ri com ai gente, Brasília é uma coisa tão linda, né? Parece um desfile de carro alegórico quando eu chego aqui, que você vê os ícones de Brasília, os Niemeyers todos, é incrível. Eu gostei da comparação dos carros. Parece que você fica esperando passar. A gente está aqui na nossa apoteose aqui. Carnavais à parte, né? Mas você é assim na vida, você no dia a dia, enfim, na sua relação, você está nesse lugar que você é super simpática. Ai, obrigada. Mas super simpática, sorridente, enfim, né? Disponível. Você está nesse lugar no dia a dia? Eu acho que a profissão me ensinou Eu sempre fui uma pessoa de riso fácil, assim. E eu sou bom público. Eu acho coisas engraçadas. Ninguém pode te mostrar eu fiz um texto novo aqui, posso te mostrar? Você fala assim, pra mim não, porque eu vou rir. Eu tenho uma, como diz, eu acho como diz, eu acho coisas engraçadas com facilidade. Esse negócio do meme é até uma raridade pra mim, porque
que eu falei agora. Mas enfim, mas eu acho que a profissão, eu era muito tímida quando eu era pequena. E a profissão me ensinou a falar, enfim, a rir, a me comunicar com mais facilidade. Eu acho que eu achei na minha profissão uma voz, sabe? As pessoas agora, como eu escrevo as crônicas, as pessoas vivem me perguntando por que você não escreve, né? Um texto para você fazer, porque é ego demais, né? Eu para mim, de mim, né? Eu seria muito crica comigo mesma ali, se eu falasse um texto. Eu acho que a gente vive até uma era muito louca de muita opinião, as pessoas se vangloriando. Você acompanha essa questão de rede social, de internet? Você tá, você agora eu resolvi que não tem mais jeito para mim. Eu tenho que divulgar a peça, a gente vai fazer a turnê, a gente estreou o filme De Onde Eu Te Vejo, e aí resolvemos. Eu tenho um Instagram há muito tempo, mas para seguir meus filhos, para uma coisa muito caseira. E eu resolvi abrir meu Instagram, abrir para os seguidores. Aliás, é Denise Fraga Oficial, a página do Face e a página do Instagram, porque eu vi mas na medida do possível, sou eu sim que tem uma equipe que coloca, enfim, as coisas da peça, sempre notícias da turnê, mas eu sempre coloco junto coisas pessoais, tipo um videozinho da gente chegando. Aliás, eu devia fazer um aqui, porque é incrível. Marca a gente, Minha Brasília. Eu preciso fazer eu falei que eu ia fazer exatamente esse vídeo do carro alegórico, porque olha, estamos em Brasília. Não acredito que estamos em Brasília. Eu amo Brasília. Brasília é linda demais para a gente fazer essa pecha que tem Brasília nas nossas vidas. Às vezes a gente acha que Brasília é só um lugar onde acontecem coisas que a gente às vezes não gosta muito, mas Brasília é incrível. Amo Brasília, estou aqui numa Brasília com meu amigo, quase que uma moto pegou a gente, Daniel Zucco, fazendo esse programa incrível que se chama Minha Brasília em Brasília. Você falou pelo menos umas 2 vezes, quando a gente vem pra cá, sobre as pessoas em Brasília com essas situações que a gente não gosta. Você é envolvida pessoalmente, filosoficamente, se interessa por política? Olha, eu nessa história toda eu agora me defino como, eu acho que eu sou humanista, eu não sei mais o que eu sou, mas assim... Mas já foi de levantar a bandeira? Não, sim, assim, eu acho que a gente se envolve, eu me sinto uma pessoa de esquerda, eu não sei mais se existe a esquerda, eu não sei mais se existe esse termo, enfim, a nossa ideia, os nossos ideais políticos foram muito abalados nos últimos anos, mas eu sinto que nos últimos tempos, se há alguma coisa boa dessa história toda que aconteceu, é que a gente ficou menos analfabeto político. Como diz o Brecht, ele tem um poema muito bom a respeito do analfabeto político, que é alguém que realmente não põe a mão na massa da história. A gente precisa saber que tudo que está acontecendo, enfim, é resultado de anos de nosso analfabetismo político. Que a gente permitiu que isso acontecesse. A gente permitiu. A gente tem que saber escolher nosso voto. Eu sempre soube escolher meu voto. Eu sempre votei com muito gosto, com muita convicção. Eu participei das diretas já. Então, para mim, votar é uma coisa muito preciosa. Eu ensino isso aos meus filhos. Meu filho agora está com 16, tirando o seu título, feliz da vida. Então, é uma coisa que realmente é a nossa arma. Saindo um pouco desse assunto, pegando um assunto que é treta também, mas é divertido. Você estava falando das crônicas que você escreveu sobre química. Por acaso eu concordo com você?
Mas os caras se ofenderam? Não, mas é porque, sabe o que acontece hoje, Super? Pra quem não leu, você falou assim... É assim, eu escrevi uma crônica chamada Química Pra Que Te Quero, onde eu questiono o ensino não da química. Eu acho que todo mundo tem que aprender química e física na escola. Eu questiono o ensino da química 3. Eu questiono o ensino nas escolas de coisas que a gente aprende para esquecer no dia seguinte da prova. Fórmula de Bhaskara. Qual foi a última vez que você usou isso? Gente, para que serve para uma pessoa normal? Não é normal. É claro que uma pessoa vai usar isso, mas... Os matemáticos e engenheiros são todos anormais, né? Por exemplo, eu não sei, até hoje eu não sei o que é logaritmo. Olha, eu devo ser bem terrível em matemática, mas eu era boa em matemática e eu passei. Mas eu não entendo por que uma pessoa precisa aprender coisas tão específicas e deixa de aprender. É isso que é a minha questão. Porque eu acho que na escola você deveria estudar, por exemplo, muito mais literatura, você devia ler muito mais. E eu sinto que a gente não vai melhorar, Zucco, enquanto não tiver essa coisa com a educação. A nossa crise é humana. A nossa crise é de material humano, de evolução humana. Eu escrevi esse negócio da química, eu fiquei besta como os próprios químicos que me escreveram revoltados. Meu perdão eterno aos químicos, porque eu acho que teve talvez... Que eles entenderam? Não, eu acho que eu começo a crônica de um jeito... Eu convido todos a ler. Chama Química Pra Que Te Quero, tá aí na internet. Eu acho que quando eu comecei a crônica, a gente sofre hoje de um problema com a internet, que a atenção é muito fragmentada, né? São 10 segundos, aquilo, a pessoa já... Você leu as duas primeiras linhas e acabou, né? As duas primeiras linhas podem irar um químico, né? Mas acontece que o desenrolar da crônica, eu digo o que eu quero dizer. A gente tinha que aprender diálogo na escola, xadrez, articulação de raciocínio, teatro, astrologia, caminhar pela cidade, entender tudo por dentro. Por exemplo, um dia a padaria, um dia a fábrica, um dia não sei o quê. Tudo isso a gente devia ter como matéria, e não um passeiozinho naquele ano, vamos conhecer a fábrica X ou a usina não sei o quê. Todos os dias, uma vez por semana, a gente tinha que levar os alunos num lugar, enfim, conhecer a própria vida. A própria vida não é ensinada nas escolas. A gente aprende para esquecer, isso me dá uma tristeza muito grande. Aprende para fazer prova, né? E o que eu sinto, sabe o que acontece? Olha, eu aqui já toda empolgada, cruzando os braços em cima do microfone. Ih, teve uma batidinha ali, né? Coisas dessa vida de Brasília. Brasília na Brasília. Bom, eu acho que qualquer um numa lan house, qualquer um no lugar, tem acesso à internet hoje. Foi uma coisa muito rápida no país, é incrível. Aliás, é um valor isso, né? O acesso à vida virtual. Só que o que acontece? Hoje, se você pensar, todo mundo pode aprender tudo que quiser. Só que ele não sabe escolher, porque ele não tem autoconhecimento. Ou seja, tudo que chega é válido, o que torna também nada válido, né? Vira uma ansiedade maluca dessa nova geração, porque tem acesso a tudo, ficam vendo as coisas e não tem mergulho profundo em nada, ficam vendo tudo que é possível ter, mas não se aprofunda em nada. Por quê? Porque não sabe, não tem autoconhecimento. E por que isso não é dado nas escolas? Filosofia. Por que a gente aprende coisa que a gente pode aprender depois num clique nas escolas? O que eu faço com o aparelho reprodutor dos plateaumintos? Nada! Entendeu? Nada! Desculpa! Eu acesso isso, então eu acho louco. A única matéria que eu sinto... O corte transversal da mitocôndria, né? Gente, pelo amor de Deus, eu faço isso ali. A gente precisa ainda comer muito arroz com feijão, porque a gente não tem educação e esse negócio invadiu a nossa vida sem que a gente estivesse preparado para ele. Eu sinto que a gente vive uma crise de comportamento diante da pluralidade tecnológica que a gente atingiu em pouco tempo. A gente podia ficar aqui 3 dias conversando. Ai, nossa, eu já tô aqui pegando estrada na Denise, Brasília. Obrigado Acabou, demais. né? Obrigado demais, cara. Adorei. Você não me dá corda que eu sou tagarela, Zucco.